Olá, companheiras e companheiros, sejam muito bem-vindos ao 7º programa Arte e Resistência. Esse programa que vocês já conhecem, eu converso com artistas de diversas áreas, os maiores nomes do Brasil, da arte brasileira, sobre a função social e a infindável possibilidade e capacidade que a arte possui em transformar as sociedades para melhor. Meu nome é Jean Goldenbaum. E se você acompanhou os outros programas, você percebeu que eu estou num cenário diferente. Este é um cenário improvisado, eu estou me mudando aqui de casa, aqui na Alemanha, então no próximo programa já estará tudo normalizado, já terei novamente aqueles símbolos que vocês conhecem, o violão, máquina que mata fascistas, o quadro da Clarice Lispector, os livros e tudo mais. Se você não viu os programas anteriores, não deixe de procurar na TV 247, estão todos listados no canal. E o primeiro foi com Caco Ciocler, o segundo com Sérgio Mamberti, o terceiro com Chico César, o quarto com José Roberto Aguilar, o quinto com Renato Aroeira, o sexto com o Tom Zé. Estão todos muito bonitos, muito especiais. Compensa muito dedicar esse tempo a ouvir esses bate-papos que eu tenho travado com essas personalidades. E certamente vocês vão adorar o próximo também. Antes disso, vinheta. E hoje aqui comigo, eu tenho o imenso prazer, grande honra de ter um dos grandes nomes do cinema, do teatro, da televisão e também da política brasileira. A gente vai conversar sobre tudo isso. É um grande prazer ter aqui comigo Paulo Betti. Oi, Jean. Olá, meu caro, tudo bem? Como vai? É uma satisfação, uma alegria estar falando com você aí que você estava dizendo que você está em Hannover. Hannover. Isso. E onde fica Hannover? Hannover fica no norte da Alemanha, né? Então, a gente está aqui fazendo a antítese do tempo aí, porque você está no Rio de Janeiro aos 40 graus e eu estou na neve aqui, né? Interessante. Eu estava dizendo que aqui o sol está, como diriam os locutores de futebol, causticante, né? O sol está o calor do Senegal, Certo. né? Está realmente quente e é gozado porque as plantas florem muito com o calor. Então, aqui tem um flamboyant, que é aquela planta vermelha, né? E realmente está invadindo minha casa o flamboyant com um vermelho. E hoje fiquei mais animado um pouco, porque vou tomar vacina dia 8 de março. Ah, conseguiu marcar, que coisa boa. Na escala aqui do Rio de Janeiro, se tudo correr, né, conforme o Pazuello está organizando, né, a logística do Pazuello, Sim. a minha idade está escalada para dia mais ou menos dia 8 de março. Então ainda Entendi. tem um mês ainda para ficar tenso aqui, né? Não tentar não ser contaminado, né? Claro, é. Você sabe que aqui a gente começou a vacinar dia 27 de dezembro e passado um mês ainda estamos vacinando os octogenários, pessoal acima de 80 anos ainda, né? Que tem que dar prioridade, lógico. É interessante. Aqui no Rio dizem que está indo bem a vacinação. É, eles vacinaram agora há uns 2, 3 dias as pessoas com Sim. mais de 100 anos. Ah, E foi interessante assim as reportagens, né, das pessoas de idade e tal. Enfim, hoje eu fiquei mais animadinho porque eu vi que eu vou ser vacinado dia 8. Né? tá ótimo. E, Paulo, acho que vamos começar por aí mesmo. Como que está esse momento de caos no Brasil, a pandemia, a política e tudo mais, mas a arte continua sempre e como forma de resistência por si só, não é mesmo?
Sim, né? Essa é a nossa crença, né? Porque esse foi o caminho que nós escolhemos, né? Nós escolhemos isso, né? Você vai dedicar toda a sua vida à música, à arte. Eu também. E isso está sendo motivo de muito incômodo para as pessoas, né? Há uma certa demonização da atividade artística, como se fôssemos, vamos dizer assim, desnecessários, como se fôssemos ladrões, né? Assim, que estivéssemos vivendo do dinheiro público. E como tudo fake news e coisas assim, de tanto você ficar martelando uma coisa, ela acaba sendo introjetada às vezes, ou introjetando essa ideia nas pessoas. Então, eles te acusam, tudo. Mas, enfim, eu acho que a arte. é, Parece até ridículo falar isso, né? A arte vai sobreviver, evidentemente. Nós não sabemos se nós vamos sobreviver, mas a arte sim, e a arte é muito mais importante que tudo, né? Do que nós que fazemos sabemos. Eu tenho uma grande admiração pelo pessoal da medicina também. Agora a gente ficou cada vez mais fã desse pessoal da epidemiologia, né? Tem o Vecina, e eu, se sabe, né? Tudo curso para Sorocaba. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tenho um pouco esse universo ficcional que é Sorocaba, Sim. onde eu tenho grandes amigos e que me ajudam em muitas coisas. Mas o Vecina, por exemplo, eu até entrei em contato com ele. Ele é uma das grandes cabeças nesse momento que estão falando sobre o que está acontecendo, que sabem o que está acontecendo do ponto de vista não da fake news, mas da realidade científica, né? Ele é um grande epidemiologista e aí o Vecina, eu falei, ô Vecina, parece que pela proximidade do seu nome com a Sim. vacina, né, você fica mais inesquecível ainda e tal. Aí alguém me soprou que ele era de Sorocaba, né? Aí, pô, aí já viramos amigos de infância e tal. Mas eu tenho aproveitado a pandemia, aproveitado, se é que existe essa possibilidade, eu tenho, vamos dizer assim, me alimentado e tudo fazendo lives, fazendo a peça ao vivo aqui de casa. Ultimamente deu uma pausa porque é difícil para caramba de transmitir, tem um equipamento técnico todo que é difícil. Mas, enfim, estamos aqui. Eu, no início da pandemia, eu estava fazendo uma excursão com uma peça de teatro, a autobiografia autorizada. Acho que desde que eu nasci, eu estou num processo, vamos dizer assim, memorialístico. Eu sou muito ligado à memória, assim, a ficar anotando coisas da infância. Desde menino eu gostava de anotar, de escrever e tal. E na pandemia eu estou me percebendo um pouco como escritor. Eu estou tendo audácia de dizer, eu escrevo. Pô, mas eu demorei tanto para ter essa audácia, porque eu escrevi durante 25 anos uma coluna semanal no jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Então, é uma experiência de escritor, né? E eu sempre tive os escritores em tão alto conceito, como ator, eu tenho uma admiração muito grande pelo texto. Sempre, até teve uma época que isso era muito careta, não sei, talvez ainda seja, mas teve uma época que assim, pô, o texto não tem nada a ver, sabe? A gente teve um momento que a gente rejeitou um pouco o texto. E eu sempre fui muito fiel defensor do texto. Eu acho que se você tem um texto bom, tá feito. Não, o resto é só você fazer, né? Se você tem um texto bom, você faz. Então, então eu tenho me dedicado nessa pandemia a isso, né? Quer dizer, você é obrigado a ficar trancado num lugar durante 8 meses. Então, eu ainda me sinto muito privilegiado, porque moro num lugar ótimo, tá tudo bem, estou empregado. Nossa, que mais que eu posso querer?
mas é evidente que nós estamos vivendo uma catástrofe, uma pandemia, uma peste, né? Uma coisa que é mitológico, né? São 225 mil pessoas que morreram aqui no Brasil até agora, 225 mil pessoas. Quem poderia imaginar? Né? Nós vivemos um momento trágico, né? Assim, e assustador, né? Porque nós estamos todos um pouco não, com bastante medo, né? Quando a gente encontra as pessoas, a gente afasta, a gente não quer que se aproxime, alguém te estende a mão, você recua, se bota no máximo, se dá um soquinho. São muitas questões Sim. que você se coloca, né? Tiro a máscara, põe a máscara, fui atender o carteiro, fui sem máscara. Bom, mas agora eu vou voltar correndo buscar máscara? Não, agora o cara, não, eu quero tirar uma foto com você. Aí eu falo assim, fica na frente você e faz uma selfie, eu lá atrás, assim, né? Daí você fica falando assim, pô, esse cara vai dizer, né? Esse coroa é meio paranoico, né? Porque as pessoas estão todas aglomeradas, né? Sim. As comemorações do futebol. Ontem, nós tivemos a votação importantíssima e desastre que foi ontem a votação, né, para a presidência da Câmara do Senado, e as pessoas parece que não tinha pandemia, tudo abraçado, nego sem máscara, e se beijavam, se abraçavam, beijavam, se abraçavam. Porra, se tiver um vírus ali, vai fazer um estrago. Dentro, é só você seguir essas pessoas e ver como que elas estarão daqui a 15 dias. Provavelmente, se tivesse alguém ali que tivesse com o vírus, está tudo muito errado. E é incrível como duas forças duas forças negativas invadiram o mundo de uma vez, principalmente o Brasil, criando um momento ímpar mesmo, né? Porque toda essa questão política, desde o golpe de 2016 e aí a ascensão do bolsonarismo e tudo mais, e ainda por cima a pandemia. Então, assim, realmente um momento ímpar. Mas eu acho que o que você falou é maravilhoso, a questão de como, surpreendentemente, e talvez até paradoxalmente, a arte surja como uma espécie de remédio e nós, enquanto artistas, consigamos até nos desenvolver e achar outros elementos dentro de nós enquanto artistas, né, nesses momentos de adversidade, né? É isso mesmo, sem dúvida, você está certo. Eu tenho visto cada uma das lives como se fosse uma apresentação teatral, é o teatro que nós podemos fazer agora. Quer dizer, há uma vantagem. Nós estamos conversando nesse momento, às 15 horas da tarde, né, de uma terça-feira, você na Alemanha e eu no Brasil, e estamos conectados, o que provavelmente não aconteceria se não estivéssemos numa pandemia. Então, eu enxergo cada uma das lives como uma apresentação. Você está representando você mesmo, Jean, um músico brasileiro que vive há muito tempo na Alemanha. Né? E eu, o ator, no início de seu envelhecimento, né? Eu estou fazendo 68, por isso que eu vou vacinar em 8 de março. E dentro da quarentena, né? Então, eu fico recebendo livros das pessoas, as pessoas me mandam muitos livros. Eu sempre, as pessoas me mandam livros. Deixa eu aproveitar, essa moça é africana, angolana, né? O poeta, o cara que está escrevendo na Rocinha, na curva do S, o cara está escrevendo maravilhosamente bem. Olha, poesia, o cotidiano da Rocinha. Aí eu vou guardando, Terra Dividida, um grande romance. A Eutânia é uma grande escritora. Desculpe, estou fazendo merchandising. Meu amigo de Sorocaba, o Deda escreveu um livro maravilhoso, Minuto de Silêncio, só obituários. O Deda, ele foi editor do jornal lá de Sorocaba,
Então, ele escreveu sobre um pouco da história de Sorocaba a partir de obituários que ele escreveu, muito interessante. E assim vai, né? Ó, esse rapaz escreve novela. Esse rapaz escreve novela. Tem um texto muito interessante, um texto. É uma novela, né? Os capítulos de uma novela. Enfim, desculpe fazer merchandising, mas é o que eu estou fazendo aqui, né? Lendo, militando muito, né? Assim, no que eu posso, tentando bloquear um pouco das fake news, trazer um pouco da tentativa de. Eu uso muito a minha rede social, o Instagram e o Facebook, para algum artigo de jornal interessante, para postar, também para convocação, para carreatas, para manifestações, enfim. Eu fico muito querendo participar. Eu sempre gostei muito de participar da vida política, dando opinião, fazendo tentativa de, de conscientização. É porque eu acho um absurdo o pobre, por exemplo, o pobre brasileiro ser de direita, né? Não dá para. Pô, eu fico muito invocado com isso, né? Eu falo assim, mas, gente, peraí, por que, que o pobre vai ser de direita? Não tem É, jeito, não tem porquê. Você sabe por que, que você está trabalhando 8 horas por dia e não 16? é, Né? Por causa do comunismo, por causa do socialismo. Mas as pessoas ficam. Eu adoro fazer esse tipo de intervenção, de falar sobre isso. Enfim, o meu filho até comentou assim: pô, pai, depois da eleição ontem do candidato do Bolsonaro, né, o Lira, meu filho falou assim: pô, pai, cada vez pior, né? Não sei como você aguenta. Eu falei assim: puxa, essa luta é eterna, né? A luta política é eterna. ela é eterna e ela funciona em ondas também, né? A gente vê os momentos baixos, os momentos altos, e nos momentos melhores a gente não pode se esquecer que o perigo do nazifascismo mesmo sempre está à espreita, né? Isso é uma realidade. Mas, de fato, para a gente fechar essa primeira discussão, eu acho que é bonito como existe sempre uma resposta positiva diante das negatividades, né? Então, essas lives e tudo mais, esse programa mesmo que a gente oferece ao público do Brasil 247, que surgiu por causa, talvez somente por causa de todas essas circunstâncias. Então, a gente procura transformar as negatividades em positividades e, como você bem falou, trazer informação real, verdadeira, combatendo a fake news e sempre buscando democracia, justiça social e direitos humanos. Paulo, eu vou falar rapidamente aqui o seu currículo, não dá para falar tudo porque a sua vida é imensa, né, sua vida artística, mas eu quero só falar para o público do 247, Paulo Betti, nascido em 1952 em Rafar, perto de Sorocaba e mais perto ainda de Piracicaba, não é mesmo? É. Depois eu vou te falar sobre Piracicaba. É, bom, o Paulo já fez mais de 40 peças teatrais, dezenas de novelas, filmes, ator, diretor, autor, no teatro, Molière, Kafka, Nelson Rodrigues, Ibsen, para citar alguns, vencedor de prêmios, governador do estado, APCA, Mambembe, Prêmio Molière, APTESP, Prêmio Shell, Festival de Gramado, Encontro de Cinema dos Sertões, enfim, só para falar alguns dos êxitos. E eu gostaria de começar do começo, Paulo, te perguntando um pouquinho sobre o início da sua trajetória, que acredito que foi na TV Tupi, né? E como que, já falando paralelamente em política, como que os prelúdios da ditadura militar já se... Aliás, prelúdios da ditadura militar, prelúdios do fim da ditadura militar se mostravam. Sim, eu me lembro que quando eu fui para a Escola de Arte Dramática, lá na USP, em 72,
a gente sempre era revistado. Ali tem a escola de polícia na porta ali da universidade, na entrada, que é a escola, a academia de polícia. Eles acho que faziam pós-graduação, ou sei lá, ou era parte curricular, eles ficavam dando uma geral na gente, entendeu? A gente ia de carro, sempre parava lá. Aí, se você Estrada tinha principal, né? se você tinha um casaco verde-oliva, que era moda na época, a gente comprava nas brechós, né, com roupa americana e tal. Então, ali estava. Eu nunca cheguei a ter contato ou fui contatado para a luta armada. Eu estava pensando nisso, falei assim, olha só, né, eu tinha uma inclinação política que poderia me transformar num guerrilheiro, por exemplo. Mas nunca fui abordado ou levado por alguém para essa circunstância, que eu acho que eu não teria, vamos dizer assim, o desprendimento ou a coragem de ir para a luta armada. Eu estava pensando nisso esses dias. Muitos jovens que tinham minha idade estavam envolvidos, né, na luta armada, muitos foram mortos. Eu, de repente, me lembro de Eleni Guariba, que é uma desaparecida nessa época. Ela fazia parte do movimento de teatro. E eu lembro até que ela foi júri de uma peça de teatro que eu fiz. E quando eu marquei aquele nome, Eleni Guariba, você sabe que a minha peça teve uma reação hostil com a Eleni. Nós achamos que a Eleni não entendeu o nosso espetáculo. Claro, eu era um ator do grupo, mas o meu diretor deu um piti quando deram o resultado final do festival e nós não tínhamos sido contemplados por nada. Nosso diretor se sentiu muito injustiçado e uma dos jurados era a Eleni Guariba. E eu hoje percebo que talvez nossa peça realmente fosse legal, e a Eleni não gostou, sei lá. Mas eu sei que Eleni Guariba, hoje, para mim, é uma pessoa da minha idade, mais ou menos, que naquela época entrou para a luta armada, ou acharam que ela tinha entrado, e foi desaparecida, né? Era um momento muito grave. Aí, eu fiz a escola de arte dramática dentro desse contexto, nós tínhamos a repressão, os soldados passavam em volta, enquanto ensaiávamos, a gente via as janelas, eles enfiavam a cara pelas janelas, eles não conseguiam entender o que era aquilo, ensaio de teatro, né? Todo mundo aquecendo a voz, fazendo trechos de peças, com roupas, às vezes sem roupa, né? Como são os ensaios e aulas de teatro, né? Mas foi aí. Aí eu acabei a escola de arte dramática, aí o Celso Nunes, nosso professor, nos convidou para ir para a Unicamp, e nosso grupo todo, que tínhamos um grupo que surgiu profissionalmente da peça Victor ou as Crianças no Poder, que foi a nossa peça de formatura, dirigida pelo Celso Nunes. Imediatamente nós nos profissionalizamos. Olha que alegria que previdente que foi o Celso, e que importante que foi o Celso, que ele nos pegou em 72, entrando, ele fez todo o gabarito do exame, como seria, foi um exame extraordinário, foram 30 dias de laboratórios para escolher, 20 aprovados, de 700, chegaram no funil com 20, e eles, foi um grande momento, e o Celso coordenou tudo isso, depois nos deu aula e dirigiu nossa peça final, que foi uma glória sair da escola de arte dramática com um grupo formado. Sim. E depois ainda nos contratou para a Unicamp, sim, todos como professores. Aí eu fiquei lá 8 anos como professor da Unicamp. Enquanto isso, também fiz novela. Fiz a novela que você se referiu. Chamava-se Como Salvar Meu Casamento. Isso. A TV Tupi
terminou antes da novela. Aí o povo não ficou sabendo como salvar o casamento, principalmente eu, que não aprendi como salvar meus casamentos, na medida que eu tive alguns. Mas daí eu fui de novo a Tupi, daí eu fui para Bandeirantes, onde fiz duas novelas, uma delas Os Imigrantes, que foi assim um sucesso extraordinário. Foi uma novela que ficou quase 2 anos no ar, e aí eu fui convidado para ir para a TV Globo, onde comecei a fazer novelas na Globo, e daí então eu tenho feito todo o meu trabalho na Globo, e o que é realmente uma honra, né? Porque a dramaturgia, a Globo realmente, além de ter uma projeção mundial, faz um trabalho muito importante, né, do ponto de vista cultural mesmo. A novela é uma coisa que está entranhada no pensamento. Talvez, será que é a novela que é responsável por essa nossa má educação, assim? Eu acho que ela oferece positividades e negatividades, sem dúvida, né? E também existe, se a gente pensar nas novelas, existe um espectro bastante grande, né? Também em termos de mensagem, né? Mas eu Não, acho acho que a que novela é um elemento altamente positivo, né, dentro da cultura brasileira. Eu acho, quer dizer, eu tenho maior, me sinto muito bem fazendo novela. Gosto do trabalho de fazer novela, de, de fazer maquiagem, decorar o texto, passar o texto, fofocar, ficar nos bastidores conversando com os amigos, falando de projetos, discutindo política e, ao mesmo tempo, gravando a novela. Eu não queria ter outra vida, né, do que essa, ir para o lugar de trabalho ser onde se faz a ficção, né? Eu acho que todo ser humano tem necessidade de viver uma vida representada, né? Então ele se entrega, vamos dizer assim, às histórias que são paralelas às histórias da vida, né? Então ele tem ali, ocupa ali um lugar da imaginação que eu gosto de fazer isso e gosto de ser parte disso, né, em alguns lugares, por exemplo, em Portugal. Eu tenho uma satisfação muito grande de fazer parte de, desse universo, né, da novela. É isso que é a carreira de um ator, né? Quer dizer, legal. Então, sem dúvida, o que eu queria comentar sobre a questão das novelas é que é sobre a arte de geral, né, e sobretudo a arte cênica, ela faz com que a ficção e a realidade se completem, né? E isso a gente vê muito no seu caminho mesmo. E aqui eu já quero trazer um dos meus filmes preferidos seus, né? Que é justamente 1994, La Marca, né? Que aí é a arte trazendo a realidade, mas logicamente em formato cênico, né? Como é que foi essa história e esse filme, que é um dos filmes importantes de um país que sofre com um problema de memória, né, Paulo? o Lamarca. Você sabe que eu não sabia quem era o Lamarca? Por incrível que pareça, eu lembro que quando me convidaram para fazer o Lamarca, eu tenho a impressão que eu não sabia a dimensão da história dele. Mas imediatamente percebi, as pessoas me disseram, pô, Lamarca e tal. Foi muito forte fazer, e às vezes agora eu vejo assim, né, que como aquela história está antagonizando com a história que nós temos no país hoje, né? Sim, Você percebe que o Bolsonaro ele é o oposto do Lamarca, né? claro. E é impressionante como eles como que existe o aspecto heróico no Lamarca, né? E existe o aspecto desprezível
do Bolsonaro. O Lamarca, ele pode ter todo tipo de, podia ter todo tipo, vamos dizer assim, de ingenuidade, da possibilidade da luta, se existia realmente condições de fazer a revolta armada naquele momento ou não, mas a entrega dele é a entrega de um herói, né? Quer dizer, é alguém que é, acredita profundamente no bem-estar do povo, dos pobres. Ele se entrega quase que num holocausto, né? Assim, Sim. não é um mentiroso, é o contrário do mentiroso, né? Então é interessante que ele seja antagonista do. Por isso foi muito bom e marcante ter feito. Eu gostei muito de ter feito o filme. Ele tem o seu lugar ali na retomada do cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro até aquele momento ele estava absolutamente estava estacionado. Aí o Lamarca e o filme da Calinha Camurati, né, o Carlota Joaquina, Sim. retomam um pouco os dois únicos filmes naqueles anos lançados ali de filme brasileiro. Filmes históricos, né? Educativos também. Sim, exatamente, debruçados ambos sobre a história brasileira. Né? A Cala num tom mais farsesco e o Sérgio Rezende num tom mais dramático ou trágico, né? Em 94, né, em uma época de virada também. Bom, o Lula tinha perdido pela segunda vez, né, as eleições, e a gente sabe que tudo isso fez parte do caminho que levou ele depois a vencer em 2002. Então, acho que toda essa transformação da sociedade brasileira passa pelas artes, pelos filmes. E só fazer um comentário do Lamarca, ele era justamente um dos comandantes da Vanguarda Popular Revolucionária, que é a organização que a Eleni Guariba possivelmente estava, né? Então, o Olha só, ciclo... interessante, é muito interessante isso. Inclusive, foram assassinados no mesmo ano, né? 71. Olha só. Né? É. E hoje a gente tem no poder um presidente que exalta o ditador e o torturador, e não os Lamarcas e as Helenis da vida. Mas é que eles têm a história virada do avesso, né? Eles têm a história do lado deles. Eles não acham que eles são gente ruim, que eles são maus, não, eles acham que eles fizeram o que eles tinham que fazer naquele momento para evitar que o comunismo tomasse conta do país. Por isso que eu não sei se eu falei em off aqui, mas ou se eu falei no início da gravação. É impressionante o povo como pegou essa história do comunista ser É. desumano, né? Então, a forma com que as pessoas enxergam Cuba, por exemplo, que absurdo, né? Imagina se nós tivéssemos aqueles 30 mil médicos cubanos agora nessa pandemia. Que bom que seria, não? Se a gente tivesse os médicos cubanos agora aqui e a gente naquela relação maravilhosa que a gente estava com Cuba, a gente teria as vacinas rapidamente, né? Pois é, uma pena, né? Eu fico com raiva dos meus amigos, um ou outro, que ficaram neutros. Ah, não, não vou votar porque o PT fez muita merda, não sei o quê. Sim, mas então ficou no muro, agora está desesperado porque percebeu, né, que esse, 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 esse animal não podia ter saído da jaula. Nunca. A E gente tem agora que a gente ter. vê ele ficando mais forte, inclusive com essa tragédia que aconteceu com o Senado e a Câmara, que agora é cada vez mais difícil de segurar, né? Mas vamos dizer, eu não vou perder a esperança de Não. que alguém falou sobre o que aconteceu ontem. Acho que foi na imprensa, na Folha, alguém escreveu dizendo que foi uma vitória de pirro. Hum. É uma vitória de pirro. O que é isso?
que é aquele tipo de vitória que, ao invés de ser positiva para quem vence, acaba sendo negativa. Hoje eu vi um meme onde aparecia a deputada Flor de Lis Eu vi. abraçada com Arthur Lira. Eu acho que moral que o Arthur Lira vai ter, né? Nós vamos para cima do Arthur Lira, temos que ficar no pé desse cara, né? Sim. Enfim, a luta continua. Ou nós achávamos que Baleia Rossi era tão melhor do que Arthur Lira? Não, Você sabe realmente. que, do ponto de vista da fala, do discurso, da agilidade, o Lira dá um baile no Baleia. É, é. Ele inicia falando, no debate que eu vi, ele inicia falando assim: bom, o seu mentor, o seu candidato, o seu uh, Rodrigo Maia está dizendo que você é o cara que vai fazer o impeachment. Por que você, por que o Rodrigo Maia não fez? Né? Tudo é complexo, né? Tudo é complexo, mas o fato é que a gente deu muito mole, né? Foi uma sucessão de erros também, bom, isso é uma discussão à parte, né? Mas realmente, provavelmente a gente não conseguiu educar a população em termos políticos também, coisa que a gente viu na Bolívia, por exemplo, como que foi feito um trabalho de base que conseguiu reverter o golpe, né, no ano passado, e isso se deu através dessa construção da consciência política, né? É. Paulo, continuando na sua trajetória, e também mais um filme histórico e um dos grandes títulos da sua carreira, você fez o Irineu Evangelista de Souza, né? Mauá. Como é que foi isso? Sim, Filme o lindo. Mauá eu tive uma aproximação diferente. Sim, O Lamarca foi uma identificação mais visceral, né? Porque era muito próximo e muito próximo de mim. O Mauá não, o Mauá foi mais, vamos dizer assim, através da compreensão. Então, eu me aproximei do Lamarca de uma forma mais emocional, sim, e eu me aproximei do Mauá de uma forma mais racional, certo. através de livros, de fotografias e coisas relacionadas com a história, e também da admiração pelo empreendedor, né? Quer dizer, eu acho que é bonita a história, é muito bonita a história do Mauá, porque ele era visionário, ele tinha um desejo de progresso, a estrada de ferro, o banco, enfim, ele tinha né, a indústria que ele criou, a indústria têxtil, ele tinha um. Eu gosto disso. E depois eu gosto também muito do caráter dele, do personagem, que paga todas as contas, né? Ele fecha a história dele pagando tudo, tudo, empenhando para pagar. Acho muito bonito o exemplo e a história do Mauá. Você sabe que o Mauá virou um filme muito utilizado por professor em sala de aula, né? Imagino. Eu sempre tenho um professor que me diz que está utilizando o Mauá e tal. E o Mauá era, dentro de toda a concepção econômica dele, ele era contra a escravidão, né? Contra a escravatura. Ele acreditava que o homem livre seria mais produtivo, vamos dizer assim, né? Pô, isso só já é alguma coisa muito boa, né? A Sim. respeito do personagem. Que fantástico isso, né? É, Porque esse é um tema que eu tenho muito. Um olhar sobre esse tema muito, vamos dizer assim, especial, porque eu fui criado numa circunstância onde o universo onde eu fui criado, infância e tudo, era quase um quilombo. tá. Eu vivi em Sorocaba, na Vila Leão, que era 95% da população da Vila Leão eram negros. Então, todos os meus amigos de infância, todas as brincadeiras, as comidas, o samba, eu tive uma sorte
de ser criado nesse universo negro, do terreiro de Umbanda, do candomblé, dos tambores, de subir no mastro, do futebol na rua. E era o quilombo, né? Um quilombo praticamente, não é oficialmente um quilombo, mas praticamente era. Então, tive essa infância ligada ao negro. Então, quando você disse que o Mauá, né, eu estava me lembrando no filme, tinha uma forte relação dele com um dos empregados dele, que era o Pitanga, que fazia esse papel, né? Onde mostrava muito isso, o lado dele do antirracismo e contra a escravatura, né, da escravidão. Muito bacana esse personagem. E falando disso, você já deixou engatado para a gente abordar o próximo filme que eu queria conversar com você, que também é um filme lindo, esse é o seu filho mesmo, né? Um dos seus filhos mesmo, que é o Cafundó, né? O Cafundó, eu sinto o maior orgulho de ter produzido o Cafundó, de ter feito, né? Porque é uma história. Bom, é a história da minha religião, do meu santo protetor, do meu guia, né? Que é o preto velho João de Camargo, de Sorocaba, que teve uma trajetória mística de iluminação religiosa, clássica. Ele foi estudado até por Florestan Fernandes, na base da sociologia brasileira. O Negro no Mundo dos Brancos, editado pelo Fernando Henrique, traz um capítulo de. Florestan tinha 20 anos quando foi estudar o mito carismático de João de Camargo, que tinha acabado de falecer. Ele escreveu Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático. Lindo. Bom, mas isso é um detalhe. Agora eu fiz o filme, né? Produzi o filme Cafundó, com o Lázaro Ramos, com a Leona Cavalli, Luiz Melo, Francisco Cuoco, Renato Consorte, Hernani, o meu querido Hernani, o Abraão Farque, tinha um elenco tão bonito. E o Lázaro e os meninos, né? O Alexandre e o Leandro Firmino, Alexandre Rodrigues e Leandro Firmino, da hora. E o nosso Exu, que era o Flávio Baurac, fazia o papel do Exu. Maravilhosa participação do Baurac. Eu fiz esse filme junto com o Clóvis Bueno, nós dois dividimos a direção. Falecido. E o Clóvis também escreveu o roteiro, eu escrevi, vamos dizer assim, o argumento, e juntos fizemos, Clóvis e eu, fizemos a direção do Cafundó. Outro dia eu vi o Cafundó na televisão e achei que era um belo filme, fiquei muito feliz de ter feito o Cafundó. A cenografia da Vera Hambúrguer era magnífica, né? Como a igreja ia crescer. Sabe, é um filme grande, é um filme grande. É muito lindo e realmente aí é um filme já da era depois da que a gente pode chamar da primavera do Brasil, né? Quando o Lula entra e as coisas começam a mudar. Esse filme é de 2005. Realmente, quem não assistiu deve assistir, sobre o ex-escravo milagreiro. Milagreiro João de Camargo. A música é do André Abujanra. Filho do Abu. André Adoro também. Abujanra. O André Abujanra é pai de santo. Sim. Então ele arrasou. Ele parece que recebeu, porque o personagem, o João de Camargo, também foi músico, foi Sim. compositor. Ele tinha uma banda e ele compunha músicas para a banda. Eu nunca vi ele tocando na banda, mas ele compunha para a banda. Uhum. E a gente encontrou todas as partituras. E tivemos a possibilidade de passar essas partituras para o André, de forma que o André praticamente recebeu o espírito musical do João de Camargo. Sim, maravilha. Olha como as coisas se conectam. Em alguns programas atrás eu conversei com o Chico César. E o Chico César, uma das canções que lançou ele foi justamente do André Abujanra, que é Alma Não Tem Cor. Ó, que bacana. Ele fala do preto e do branco e tudo mais. Então é realmente muito, muito, muito bonito. Vamos pular 10 anos depois, que eu quero te perguntar
sobre o Assis Chateaubriand, e você fez Getúlio Vargas. E esse filme foi uma... Tem um aspecto, vamos dizer assim... Primeiro que esse filme foi feito para mim em 2 etapas. Tá. Ele começou, depois ele paralisou o filme. E eu tinha o cabelo igual ao seu. Tá. Eu tive que cortar aqui, ó. Sim. Eu tinha que raspar aqui, É verdade, né? né? E isso, para viver assim, quem não é assim, não é normal. As pessoas olhavam, porque se assustavam. Então, essa foi a primeira etapa. Aí, quando voltou a fazer o filme, eu tive que raspar de novo. Sim. E eu gostava de fazer o Getúlio, né? Era o Getúlio é um personagem Complexo, né? é um carisma brasileiro, né? Até tem um amigo que fala, pô, você fez o Getúlio, fez o Lamarca, fez o Mauá, Olá. pô, você fez todos os personagens históricos, alguns dos personagens históricos, mas enfim, o Mauá é o Getúlio. O Getúlio é muito contraditório, né? Muito, né? É um homem Complexo, que figura complexa. o fato dele entregar a esposa do Olga. Olga, porque às vezes a conta cai para o Prestes. Sim. A conta cai na conta do Prestes, mas não, o Prestes estava preso. Sim, claro. Estava preso pelo Getúlio, Claro. e a mulher foi retirada de lá e Sim. entregue para o Hitler. Porra, Sim, claro. tá Exatamente. pesada a história do Getúlio. Mas, enfim, eu fiz o lado dele mais dandy, o filme era meio farsesco, então É, não dava. Se bem que eu fiz a cena do suicídio dele. sim. O suicídio redime ele de alguma forma, né? Quer dizer, alguém que se mata passa por uma outra categoria, né? Até por que ele se matou, né? Por que ele se matou? O suicida o suicídio é a única filosofia, né, que existe. É o início da filosofia, dizem, né? Mas é um É, personagem brutal. Vou contar uma curiosidade. sim. Quando eu fui fazer o filme, foi exatamente no quarto onde Getúlio se suicidou, na cama onde Getúlio se suicidou. A gente estava gravando lá, que é um museu, né? Sim. E, me deram a arma para dar o tiro no peito. Sim. O clássico tiro no peito. Só que eu não conseguia dar o tiro no peito. Não conseguia força no dedo indicador para puxar o Sim. gatilho. Sim. Então não disparava. Não disparava. Então Sim. eu peguei o revólver e botei ao contrário, assim, ó, como se eu Sim. fizesse parar assim, ó, Sim. aqui, né? Não ficou, vamos dizer assim, bonito para filmar, ficou estranho. Puxa, mas que o clássico seria eu dar o tiro assim, né? Pá. Mas É. não deu, então assim, ó, pá. Existem estudos, né? Existem estudos sobre isso, como aconteceu, como que ele fez isso e tudo mais Foi até. assim, É. foi assim. Foi virado. Por acaso, a gente filmou assim, convenci o Guilherme, falei, Guilherme, não dá, eu não consigo dar o tiro assim, não tenho força na munheca. E não dá, o revólver não permite. E era um revólver igual, só permitiria assim, ó. Que Entendi. tal? Porque daí tem firmeza para eu empurrar o gatilho. Meia hora depois que nós gravamos, chegou a senhora que trouxe todos os laudos do Instituto Técnico, que até ganhou um nome. A assinatura do cara está desse tamanho, assim. Imagina, ele fazia a autópsia do presidente da República, era um jovem, ele assina assim, ele assina desse tamanho, assim, É. e ele tem as fotos e mostra como ele segurou a arma. Interessante. Tinha Legal. acertado sem querer.
Interessante. Essa questão do suicídio, eu só vou deixar uma provocação aqui para a nossa conversa, que o suicídio ele tem dois lados, né? Tem essa questão de certa forma, pode ser uma busca por uma redenção, por outro lado, pode ser um passo em direção a uma pretensão maior de não deixar que outro faça isso, né? Como basicamente no caso do Hitler, acredito eu. Né? É, Eu é, mesmo decido a hora que eu quero sair, mais ou menos assim, sabe? sim, claro. É. É, Bom, eu acho essa questão muito. Eu fiz uma peça de teatro também que trabalhava muito esse tema, né? Que foi o Amigo da Onça. sim, O Amigo da Onça era baseado na história do desenhista, né? Do cartunista Péricles, da revista O Cruzeiro, isso. e ele se mata no Réveillon de 1961, Ah, sim. e era uma forma dele destruir um personagem que ele tinha criado. Olha que doido! Ele se matou um pouco para destruir o Amigo da Onça. Era um Sim. embate entre o criador e uma criatura. É muito interessante, e isso foi o suicídio, né? O tema era o suicídio. Eu lembro de que, quando nós fomos falar com a esposa do Péricles, ela falou: eu gostaria que vocês não tocassem na história de que ele se matou. Ah, Eu falei: bom, então não dá sim. para fazer a peça, né? Como que nós vamos fazer a peça do Péricles contando a vida dele e não dizer que ele se matou? É. Daí, depois, no final, ela concordou, mas ela tinha esse preconceito, talvez, né? É muito estigmatizante, né? É um tema muito forte, né? Um dos meus escritores preferidos é o Stefan Zweig, né? E eu sempre leio e releio o último poema que ele escreveu se despedindo do mundo antes de se suicidar. Assim, quase que o ápice da intimidade de um escritor, né? Imagina escrever o poema de despedida para ficar para a eternidade, né? Foi no Brasil que ele se suicidou? Exato, em Petrópolis, né? Tem um filme do Silvio Bach É, sobre o Stefan Zweig, né? isso. É. Eu não assisti ainda, mas é um dos meus escritores favoritos, até mesmo porque ele tem a trajetória oposta à minha. Nasceu aqui na Europa e foi para o Brasil, e eu do Brasil para a Europa, e nós dois somos judeus, e nós dois temos essa questão política também, então Você foi da onde que você disse que você foi? eu nasci e cresci em São Paulo e imigrei para a Alemanha jovem ainda, fiz minha vida adulta inteira aqui. Né? Então, retornando depois do nazismo, trazendo uma nova representatividade judaica e artística na contemporaneidade. Eu tenho uma amiga muito querida que vive muito na Alemanha, que é a Débora Evelyn, Ok, a atriz Débora Evelyn. sim, atriz. Ela se casou com um alemão. Legal. Tem bastante. Bom, a vida artística aqui é intercultural, né? É multicultural. Isso é um dos sucessos da Alemanha. Eu gosto daqui justamente por causa disso, porque a Alemanha é um palco para o mundo em termos artísticos. Paulo, já que a gente está falando de morte, preciso tocar num outro personagem seu de 2018, que é o Dr. Pinotti, né? O caso Tancredo Neves. Como que é? Foi é um filme muito interessante que mostra como que é maluca a política brasileira, né? Como Sim, as pessoas mentem, como que as pessoas manipulam, né? É impressionante a história do Tancredo, a manipulação, né? Não explicavam nunca para o povo que realmente estava acontecendo, né? Como se o povo fosse um bando de crianças desprezíveis e desprezíveis não, assim, incapazes de entender a sim, dor, o sofrimento ou que aquilo que o político, o Tancredo é um ser humano, né? Mas ele muito também com essa visão, né? É, meio ultrapassada, né? Não sei. Paulo, só antes da gente falar
Eu queria falar com você sobre A Fera na Selva, 2017, um filme lindo também sobre The Beast in the Jungle, né, do Henry James, que você fez com a Eliane Giardini, e é uma peça super profunda, né, de um fatalismo, né? Fala um pouco dela. Eu fiquei pensando que, como a Fera na Selva tem a ver com o momento, a gente sempre fica querendo achar essas relações, mas é uma. A Fera na Selva parece muito com o momento que nós estamos vivendo, né? Que é a expectativa de alguma coisa, que é a expectativa da morte, que assombra, né? Que a Fera na Selva conta a história de um homem e de uma mulher que passam a vida inteira juntos, vão envelhecendo, e ele não se entrega na relação porque ele está com a expectativa, ele vive uma expectativa de um acontecimento para o qual ele seria escolhido, e ele não vive o momento presente. E, e acaba que ele não percebe que a vida é isso, é esse passar, O processo. o processo, como diz o Guimarães Rosa, o real não está nem na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, o personagem não tem essa percepção. Até eu uso a música do Gilberto Gil, linda, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E é um filme que eu tenho muito carinho. A Eliane está excepcional. A história é absolutamente genial. O Lauro Escorel fez uma fotografia deslumbrante. O Lauro estava inspiradíssimo. A gente teve um encontro maravilhoso. Tanto que o Lauro dirigiu também o filme. Ele só soube disso quando acabou. As filmagens acabaram. Aí eu falei assim, Lauro, você vai entrar também como diretor. É mesmo? Por que você não falou antes? Mas não. Se eu falasse antes, daí você ia ter poder demais e eu não pensei nisso. Mas a participação do Lauro foi crescendo, porque como fotógrafo, ele organizava também, me ajudava. Eu estava como ator, produtor, então era bom ter alguém de fora para ver as cenas, porque quase todas as cenas estavam Eliane e eu juntos. Sim. Então a gente não tinha ninguém assistindo. Então o Lauro era essa pessoa. E além do que, a Eliane também entrou como diretora, porque a Eliane, todo o trabalho que ela faz, ela dirige um pouco, né? Porque ela tem uma tem uma visão muito grande da atriz. A Eliane é uma atriz que se automarca. Quem é do ramo sabe o que quer dizer isso. Não adianta você querer falar para a Eliane, você anda, faz isso, depois faz aquilo. Quando você vai começar a encerrar, a Eliane já sabe o que. Ela já faz tudo que ela tem que fazer. E aí, com isso, ela já meio que determina a cena. Eu vejo isso em todo o trabalho que eu fiz com a Eliane, assim, a gente fica. Ela fala assim, bom, aqui eu venho aqui, faço isso, faço aquilo. Já marcou a cena toda. Aí a gente ensaiava, o Lauro fazia a luz e tal, decupava, a gente ia fazer a maquiagem, quando voltava, aí já filmava. Né? Então, esse processo da Fera na Selva foi muito bom, porque nós fomos filmar em Sorocaba, e aí então a gente foi se reencontrar com muitas emoções. Tem participações incríveis no filme. Tem a minha primeira professora de dança, a Janice Vieira, que tem uma participação genial no filme. Tem atores de Sorocaba que fazem desempenhos maravilhosos no filme. Assim, às vezes uma cena menor, mais uma participação mesmo, mas, poxa, foi uma alegria ter feito. E ficou muito bonito o filme. Está no Now. O Quem filme quiser é lindo. assistir, está no Sim. Now. É. E o interessante é que também vocês transportam a história da Inglaterra antiga para o Brasil do interior de hoje e funciona perfeitamente. Eu acho que deu certo essa transposição, porque assim, Eliane e eu fizemos a peça de teatro, A Fera na Selva, com adaptação de Luiz Arthur Nunes. E, e nós ficamos encantados com aquela história e tudo. E eu comecei, puxa, isso vai dar um filme. E comecei a preparar tratamentos de roteiro e fui trabalhando tal. Mas em nenhum dos tratamentos
eu previa que podia ser em Sorocaba, olha só. Eu sempre pensava em outros lugares, nunca em Sorocaba, não sei por quê. Porque eu pensei na usina nuclear de Angra dos Reis. Para falar a verdade, quase todo o tempo eu pensei na usina nuclear de Angra dos Reis. Quando eu vi que não ia conseguir verba para fazer o filme, eu falei: a cidade que der um jeito de fazer o filme, a gente faz lá. Porque só precisa ter um rio e tal. Sim. Aí alguém falou de Sorocaba, aí tudo fez sentido. O que acontece? A história é uma história de uma vida de um casal. Sim. Então eu procurei, falei, queria que acabasse nos tempos de hoje, né? Para a gente mostrar Sorocaba como ela está hoje, como ela é a cidade, né? E aí regredimos de 1980 até eles em 2015. Sim. E eu acho que ficou correto, porque vai tendo uma passagem de tempo, onde a gente vai vendo os dois envelhecendo. Sim. E acho que foi possível fazer também, foi bom porque foi possível fazer só comigo e com a Eliane. Não precisou ter, vamos dizer, eu jovem e a Eliane jovem. Sim. Porque a gente pegou, digamos, dos 40, 45 para frente. Não é um casal que se conhece jovenzinho. Eles já se conhecem na meia-idade, né? Sim. Não, é um filme realmente lindo. Eu gosto desse filme, eu gosto muito. Está no Now. É bem bonito. Quem fez a montagem foi Eduardo Escorel, que é o cara que fez a montagem do Glauber Rocha, do Terra em Transe. Olha só. É um grande. Lendário. É lendário. O Lauro Escorel e o Eduardo Escorel foram duas grandes aquisições do filme. E tem a direção de arte do Ronald Teixeira também, magnífica. Paulo, antes da gente passar para o último bloco, eu queria só te pedir um comentário sobre um personagem especial seu na novela Império, que você interpreta um homem gay e fez muito sucesso e também é uma função da arte, né? Trazer isso para as vidas, trazer o diferente para algumas pessoas, né? De uma forma respeitosa e harmoniosa, né? Como que você enxerga isso? Foi o Teodoro Pereira, o personagem da novela Império. Eu fiz muitas novelas do Aguinaldo Silva. Sim. Acho que foram 6 novelas que eu fiz, foram do Aguinaldo. E eu sempre gosto dos personagens do Aguinaldo. E o Theo Pereira, ele tinha um aspecto meio caricatural, Sim. que no início provocou uma certa resistência. Algumas pessoas não gostaram muito. Assim, gente também que escrevia blogs também. Sim. Se sentiram, vamos dizer assim, um pouco. Porque eu fazia muito gay. Sim. Muito cheio de trejeitos, vamos dizer Sim. assim. Que era uma escola. Hoje você tem. O personagem era assim, cheio de jeitinhos de falar. Puxa vida, como que eu podia dizer? Milton Cunha, digamos, né, que é pô, sou fã dele, maravilhoso apresentador de carnaval, mas tem um jeito de falar. O Clodovil também tinha um jeito forte e eu puxei para isso. Eu me inspirei no Sérgio Manberti, fazendo o personagem no Bandido da Luz Vermelha. Tem uma cena no Bandido da Luz Vermelha onde o Serginho Manberti faz um personagem e eu falei, pô, fui lá, fiz daquele jeito que o Serginho me inspirou para fazer o personagem, na cena do Bandido da Luz Vermelha. E no começo foi um pouco assim. Depois as pessoas começaram a gostar dele. Daí depois também eu comecei a curtir muito fazer. E eu sempre curtia, escorregava na poltrona, fazia brincadeiras e foi muito divertido fazer. É gostoso quando acontece isso. Isso que às vezes o público não entende, porque a gente fala do nosso trabalho como se fosse um divertimento. Então deve dar uma certa ciumeira, uma inveja, né? Pô, como é gostoso você trabalhar e o seu trabalho no seu suor, não sei o quê que Deus pregou. Como é gostoso a nossa. Eu tenho maior alegria com a minha profissão. É um Né? atributo do artista, né, normalmente, amar o que faz.
Imagina, você vai ganhar para você tocar, para você se divertir, para você cantar. É isso que é a minha vida, desculpe. Agora, muito legal que você falou do Serginho. O Serginho foi um dos entrevistados aqui também do nosso programa, e eu conversei com ele sobre esses assuntos. Ele foi um dos primeiros atores a interpretar personagens homossexuais, né? Isso bem antes do Bandido da Luz Vermelha, né? Já no teatro. Então, eu acho que isso é sempre importante para a sociedade e para a representatividade, né? Eu me despreocupei um pouco com relação ao personagem quando um sobrinho meu me ligou lá de Votorantim, o João, meu sobrinho, e disse: tio, você está ótimo. E o João é gay. Tá. E ele disse isso. Eu falei assim: João, se você está gostando, então estou tranquilo, vamos embora. Tá certo, é verdade. Quando tem alguma interpretação de algum judeu, alguma coisa assim, as pessoas sempre me perguntam também. E aí, você tá gostando? Tá certo ou você tá ofendido? Tá certo? Pergunta para a pessoa que pertence à comunidade. É, Paulo, eu vou colocar algumas fotos aqui na tela e gostaria que você fizesse alguns comentários, tá bom? tá bom. Espero que. Dá para ver? Final do Lamarca. Isso, É exatamente. bem uma visão até cristianizada, né? Como se ele fosse um Cristo, né? Caído com os braços abertos, como se fosse em cruz ali, né? É, Bacana, é uma, eu me lembro muito de ter feito essa cena, das circunstâncias, dos tiros que aparecem no peito, que foram feitos com um sistema muito interessante, porque eles explodem, né? hum, Como se ele tivesse mesmo levado essa rajada de metralhadoras aí. é uma cena que me marcou muito quando garoto. Aqui, Mauá. Esse é o Mauá, é. Essa é acho que uma cena a gente fez na Inglaterra. Nós fomos filmar em Manchester. Sim. Foi muito interessante, é. Acho que é com um ator até inglês, esqueci o nome dele agora. Ah, tá. Mas tinha um elenco muito legal. Aí o Cafundó, Aqui o Cafundó com aí Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, olha, meu cunhado lá, o Jota, e aqui atrás do lá tem o Miroldo, grande personagem de Sorocaba. E aqui a nossa é, bailarina maravilhosa também. Que foto bonita aqui. As cores, né, da É, foto. Tá realmente. E aqui, a Fera na Selva, Eliane e eu, no alto da fazenda, do morro da Fazenda Ipanema, um lugar mitológico. Lindo esse lugar incrível que tem em Sorocaba, uma reserva e onde era uma fazenda onde fizeram os primeiros amamentos e tudo. Tem um mirante incrível. sim. Que foto bonita mesmo. É bonita, né? E É. aqui fotos históricas. O Lula e eu, olha que maneiro. O Lula é muito jovem. É uma história que, minha história pessoal, né, está muito ligada às campanhas todas que eu fiz para o Lula, né, para o PT. Linda Me foto. orgulho muito, me orgulho disso e de ter feito parte dessa história. Claro. Você sabe dizer que campanha que foi essa? Poxa, não estou conseguindo, não. Também não Não sei. estou conseguindo. Talvez seja a primeira, não? O Lula está com uma cara tão jovem ali. Não é Eu de diria que foi 89? para 93, mas talvez Ah, tenha pode sido ser. 89. Pode ser, não sei. Pode ser 93, sim. Ah, Ah, Dilma. nossa Ah, presidenta. Dilma. Então, a Dilma, eu tirei essa foto com ela quando ela já estava sendo muito fustigada. Logo depois veio o processo do impeachment. É, Muito querida Dilma. nosso eterno presidente e nossa eterna presidenta. Um beijo Dilma, para os gente dois. boa. Eu fui visitá-la, estava com uma peça no Teatro da Banco do Brasil, lá em Brasília. Até que fui convidá-la para ver, ela não conseguiu ir. Sim. É, aqui eu achei legal lembrar essa história, que você fez um vídeo muito bonito também, você participou de um vídeo com vários outros, né?
atores dos 25 anos do PT. Eu fiz muitos vídeos com o PT. Acho que É, os primeiros vídeos do PT, que eram com o Fernando Meirelles, sim, as primeiras campanhas que eu fiz foram dirigidos pelo Fernando Meirelles, sim, na produtora O2. Na época, acho que tinha outro nome. Ele que fazia para a TV dos Trabalhadores. certo. É, a Sandra Nemberg e eu éramos apresentadores dos filmes do PT. Fiz muitos. Esse é um deles. Esse é especificamente para os 25 anos do PT. O PT que completou 40 anos há pouco, e esse era dos 25 anos. E aqui, mais atual, é quando você participa do ato em defesa da democracia em Brasília, 2015, um pouquinho antes do golpe. Foi exatamente, a gente foi nessa minha. Eu estava com a peça em Brasília e fui participar ali. A gente não tinha noção do que ia acontecer, mas, enfim, hoje a gente sabe o que significou tudo isso, né? Hoje a Pois gente é. percebe, né, com clareza o que aconteceu, né? O embrião estava lá, né, antes do golpe, nas manifestações, na verdade, antes, né, aquelas manifestações estranhas. E teve muita coisa antes. Outro dia eu estava vendo, eu fui fazer, até escrevi um artigo sobre isso no blog Terceira Margem. Terceira Margem. É, nós inauguramos uma praça em Sorocaba em homenagem ao grande diretor Ademar Guerra. 2 meses depois que a praça foi inaugurada, eram duas coisas de concreto grandes, mostrando uma meia-lua invertida, e assim, para você ver que era o riso e a dor, o teatro, né? E isso é feito de concreto. 2 meses depois da inauguração, foram lá e quebraram com picareta e marreta, destruíram aquela praça. Ali já era. Isso a gente não se dá conta que essa gente toda já estava, sempre esteve aí. Nossas pautas foram adiante, mas não foram deglutidas suficientemente. Sim, é verdade. Nós não percebemos a Igreja Universal, nós não percebemos alguns movimentos que estavam e que já estavam lá. Eu tinha um amigo que mora na Suécia, é um jornalista lá de Sorocaba também, meu amigo Joca, João Lins de Albuquerque. Ele mora na Suécia. Como você, ele foi para fora, ficou a vida inteira fora. E ele vinha para o Brasil, a gente se encontrava, ele falava: Ó, vocês não estão prestando atenção nesses caras. Ah, mas, pô, vocês só ficam contra. Mas eles fazem alguma coisa. Então, não foi à toa que eles destacaram. Eles fazem coisas. Eles dão comida, eles vão na rua, eles vão atrás das pessoas, eles puxam as pessoas, eles colocam aquelas pessoas que estariam absolutamente sem lugar nenhum em algum lugar. Eles colocam as pessoas em algum lugar. É, Né? é muito complicado. Tudo isso já estava no submundo do Brasil, vamos dizer assim, esperando a tempestade perfeita para acontecer o que aconteceu, né? É. Lembrando que é um contexto internacional, né? Eu sempre digo, eu escrevi alguns artigos bastantes artigos sobre a influência negativa dos Estados Unidos sobre o Brasil, sobretudo do Trump, né? Se o Trump não tivesse entrado, muito possivelmente seriam diferentes as coisas no Brasil. Então, realmente a tempestade perfeita. É. Paulo, nós vamos concluindo o nosso programa, mas não sem antes terminarmos com um poema. Você trouxe um poema para a gente, não é verdade? Bom, eu trouxe, não bem um poema, mas é um poema. É o final da peça A Vida é Sonho, do Calderón de la Barca, Lindo. que eu botei aqui à mão, mas eu vou mais para a parte do final, para não ficar muito longo. Tá bom, a gente faz sempre assim. Eu leio um poema e você Depois, e o convidado lê um poema.
Você gostaria de ir primeiro ou eu posso Não, primeiro? pode ir você. Pode ir você. Tá bom. Eu tenho lido sempre, até agora, poemas de poetisas, né, de mulheres. E hoje eu vou ler um breve poema da Dora Ferreira da Silva, nascida em 1918, falecida em 2006, poetisa importante e escreveu, pouco conhecida, mas muito importante dentro do cenário artístico brasileiro. Esse poema se chama Cidade, é de 1973, e eu acho ele extremamente atual também. Aqui se cava um túnel, poço sem água, serpente do vazio, passos na terra negra, homens golpeiam, dorso arqueado, braços de veias túmidas. O mundo se aperta, a vida engorda muito. A erva insiste nas frestas. No capim nascem estrelas de ouro. Dois velhos serram um tronco, longo trabalho, um de cada lado. No espaço, a mesma lua, magro perfil. Gente rente ao chão, tristeza nos farrapos. Faróis ferem a tarde que se abate, iminente a noite e as frias luzes de tantas possíveis palavras. Silêncio. Muda é a melancolia e sua ronda. Muito bacana. Como que Bonito, é o né? nome da autora mesmo? Dora Ferreira da Silva. Dora. Dora. É. Maravilha. Eu Ó, eu tenho vou ler lido. um trecho, Por favor. que foi traduzido por uma poeta também, Renata Palottini. E a Renata Palottini foi minha professora e fez 90 anos na semana passada. Renata Palottini, que traduziu A Vida é Sonho, do Calderón de la Barca. Lindo. Eu vou ler aqui pelo meio. Sonha o rico sua riqueza, que trabalhos lhe oferece. Sonha o pobre que padece, sonha o pobre que padece sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza, sonha o que luta e pretende, sonha o que agrava e ofende, e no mundo, em conclusão, todos sonham o que são, e no entanto ninguém entende. Eu sonho que estou aqui de correntes carregado e sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi. Que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. Bonito, né? Muito lindo, muito forte. Esse poema o Calderón de la Barca, Renata que traduziu. Eu fiz a peça, Ah, sim. eu fiz esse papel como esse personagem aqui, que é o Segismundo, que tem essa reflexão sobre a vida ser um sonho e os sonhos serem sonhos. Olha que coisa, né? E na época eu falava assim, acho que eu não entendi direito. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer a vida é sonho e os sonhos são? Olha só, a gente é bobo, né? Às vezes a gente quer saber o que as coisas querem dizer, né? Muito lindo. E esses dois poemas também se completam porque a gente fala, o seu fala da questão da vida, do sonho, né? E o dela fala onde a gente existe, né? Fala do espaço que é a cidade, né? Lindo. E o poema dela, inclusive, bem no meio da ditadura, né? Então aquela ideia de como Como que é o era a nome dela? Fala de novo o nome dela inteiro. Dora Ferreira da Silva. Dora Ferreira da Silva, Isso. É. poeta 1918, brasileira. 2006. Obrigado. E Paulo, meu caro, muito, muito obrigado pelo Muito papo. obrigado. Foi um imenso prazer
Tenho certeza que o pessoal do Brasil 247 gostou muito. Cada papo aqui é uma forma também de acendermos a arte e o trabalho de todos os artistas e o trabalho e a função social e política que a arte possui em nome de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa, não é mesmo? Você está em Düsseldorf, Não, em Hanover. Hannover. É perto. Você... O vampiro de Düsseldorf, né? Isso. Olha, muito prazer, Jean. Muito obrigado. Adorei conversar contigo nesse contato estabelecido pela nossa querida amiga a Clarice, né? Queridíssima Clarice, em São Paulo, que fez essa conexão nossa aqui. Muito obrigado, eu adorei falar com você. Espero que tenha sido agradável aí. Foi muito agradável, muito obrigado também. É sempre um prazer conversar com um artista tão importante e com tanta história que marcou o seu nome e marca o seu nome na cultura brasileira. Então, quero deixar um beijo a todos e ninguém solta a mão de ninguém. Beijos. É isso aí, vamos lá. Tchau. Tchau.